Olá, hoje a gente vai mergulhar em um livro que, olha, desde 1952 vem prometendo uma forma revolucionária de lidar com os desafios da vida. É O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale, uma obra que se propôs a ser um guia prático para a gente dominar os problemas do dia a dia. E essa pergunta aqui, ela é o coração do livro. Quantas vezes, a dúvida, a preocupação, aquela vozinha autocrítica parecem ser os nossos maiores obstáculos? O livro parte exatamente daí, da ideia de que a batalha mais importante de todas acontece dentro da nossa própria mente. Pois é, o Peale percebeu uma luta que é quase universal. Aquele sentimento de não ser bom o suficiente e o peso da preocupação constante. E a tese central dele é bem ousada e direta. A chave para transformar o mundo lá fora, as nossas circunstâncias, está primeiro em mudar o nosso mundo aqui dentro. Ok, então vamos fundo nisso. Por onde o livro começa essa jornada? Ele vai direto na raiz do que ele aponta como o principal obstáculo para uma vida plena, o que ele chama de complexo de inferioridade. E o jeito que o livro coloca isso é fundamental. Não é só um sentimento ruim, não. É uma barreira mesmo. Uma barreira ativa que impede a gente de realizar o que espera da vida. Já a confiança, por outro lado, é a ferramenta que derruba esse muro e nos ajuda a alcançar nossos objetivos. E olha, isso não é só teoria. O livro está cheio de histórias para ilustrar essa ideia, como a de um empresário de 52 anos que procurou o autor se sentindo liquidado, achando que tinha perdido absolutamente tudo. Esse sentimento de desespero total é o ponto de partida para a transformação que a obra quer mostrar. Beleza, então se o problema é um padrão de pensamento negativo, qual seria a solução? Vamos agora para a ideia central do livro, o verdadeiro motor de toda essa filosofia. Então, a grande sacada é esta. A realidade externa não é algo fixo que a gente não pode mudar. Segundo Peale, ela é, em grande parte, um reflexo do nosso estado mental. A proposta é uma virada de chave. Em vez de ser uma vítima das circunstâncias, é possível se tornar mestre delas. E como? Modificando conscientemente as nossas atitudes internas. Tá, isso soa muito bem na teoria, mas como é que se faz isso na prática? O livro não fica só na filosofia. Ele oferece um verdadeiro kit de ferramentas, com técnicas bem específicas para a mente. Vamos dar uma olhada em algumas delas. A primeira técnica fundamental é o esvaziamento da mente. A lógica é bem simples. Para que pensamentos positivos e criativos possam entrar, é preciso primeiro abrir espaço. O Peale recomenda praticar isso algumas vezes por dia, sabe? Limpar a mente dos medos, dos ressentimentos, das inseguranças, para criar um espaço de paz pronto para ser preenchido com positividade. A partir daí, o livro oferece quase um passo a passo. Primeiro, criar e manter firme na mente uma imagem de sucesso. Segundo, toda vez que um pensamento negativo aparecer, a gente conscientemente o substitui por um positivo. Terceiro ponto, não criar barreiras imaginárias, lembrando que a maioria das pessoas tem as mesmas inseguranças. E por último, o livro dá muita ênfase ao poder das palavras. Mas o que seriam essas palavras dinâmicas? Bom, este versículo bíblico é um dos exemplos mais poderosos que o Peale recomenda. A sugestão é repetir frases como essa várias vezes por dia, se possível em voz alta, até que ela se torne uma convicção profunda, uma fonte de força e confiança que vem de dentro. E tem um caso no livro que ilustra isso na prática, de um jeito brilhante. O Peale conta sobre um vendedor que era dominado pela insegurança. O que ele fez? Começou a colar cartões com citações e afirmações positivas no painel do carro. Durante as viagens, sempre que a dúvida batia, ele lia as frases para si mesmo. Um método simples que, segundo ele, transformou completamente a mentalidade e os resultados dele. Agora, por trás de todas essas técnicas, existe uma força, um elemento que, para o Peale, é o verdadeiro motor de toda essa mudança. Vamos analisar o papel central da fé na filosofia dele. O jeito que o Peale enquadra a fé é bem curioso. Ele apresenta não só como um ato de devoção, mas como um método prático, quase científico. A oração, na visão dele, é uma técnica poderosa para aplicar fórmulas espirituais e canalizar o poder divino para resolver problemas bem concretos. Então, a gente vê uma conexão bem direta entre os desafios e as soluções baseadas na fé. Para a falta de confiança, por exemplo, a solução é afirmar a presença e ajuda divina. Para a preocupação, a oração é o caminho para calma e clareza. E para aquela sensação de estar sobrecarregado, a resposta é entregar o problema a um poder maior. Certo. Então, depois de entender o problema, a ideia principal e as ferramentas, qual é a grande promessa? O que se pode esperar ao adotar de vez o poder do pensamento positivo? Olha, os benefícios prometidos são gigantes.
vão muito além de uma simples melhora no humor. A promessa é de uma transformação de vida mesmo. Ter uma mente em paz, mais saúde, um fluxo constante de energia nova, a capacidade de resolver os próprios problemas e, no fim das contas, alcançar uma vida feliz e satisfatória de verdade. Isso nos leva de volta para aquela história do começo, lembra? Do homem que se sentia liquidado. Depois de ser incentivado a listar tudo que ele ainda tinha de positivo na vida, esposa, filhos, amigos, saúde, fé, ele se deu conta de que a percepção dele estava totalmente distorcida. Ele não tinha perdido tudo, ele só tinha perdido o foco no que era bom. E essa mudança de perspectiva é a essência da transformação que o livro defende. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. Se a tese do Peale estiver correta e os nossos pensamentos de fato moldam a nossa realidade, então a grande questão é: até que ponto aquilo em que a gente escolhe acreditar, dia após dia, se torna quem a gente realmente é?